Arquimedes de Siracusa foi um matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego. Embora poucos detalhes da sua vida sejam conhecidos, são suficientes para que seja considerado um dos principais cientistas da Antiguidade Clássica. Arquimedes nasceu por volta de 287 a.C., na cidade de portuária de Siracusa, na Sicília. Naquele tempo, uma colônia autogovernante na Magna Grécia. A data de nascimento é baseada numa afirmação do historiador grego-bizantino João Ticeses, de que Arquimedes viveu 75 anos. Em sua obra O Contador de Areia, Arquimedes conta que seu pai se chamava Fídias, um astrônomo sobre quem nada se sabe atualmente. Plutarco escreveu em Vidas Paralelas que Arquimedes era parente do rei Hierão II, o governante de Siracusa. Uma biografia de Arquimedes foi escrita por seu amigo Heráclides, mas esse trabalho foi perdido, deixando os detalhes de sua vida obscuros. É desconhecido, por exemplo, se ele se casou ou teve filhos. Durante sua juventude, Arquimedes estudou em Alexandria, no Egito, onde Cônon de Samos e Aristóteles de Cirene foram contemporâneos. Ele se referiu a Cônon de Samos como seu amigo. Descobertas matemáticas. Embora seja popularmente mais conhecido como um inventor de dispositivos mecânicos, Arquimedes também fez importantes contribuições para o campo da matemática. Plutarco escreveu: ele colocou todo o seu afeto e ambição nessas especulações puras onde não há referências a necessidades vulgares da vida. Arquimedes foi capaz de usar infinitesimais de uma maneira que é semelhante ao moderno cálculo integral, e frequentemente diz que é muito provável que, se os gregos antigos possuíssem uma notação matemática mais apropriada, tais como um sistema numérico posicional e notação algébrica, ele teria inventado o cálculo. Octaedro truncado, 14 faces, 6 quadrados, 8 hexágonos. Icosído decaedro snub, 92 faces, 80 triângulos e 12 pentágonos. Cubictaedro, 14 faces, 8 triângulos e 6 quadrados. Rombicosído decaedro, 62 faces, 20 triângulos, 30 quadrados e 12 pentágonos. Dodecaedro truncado, 32 faces, 20 triângulos, 12 decágonos. Icosidodecaedro, 32 faces, 20 triângulos e 12 pentágonos. Rombicuboquiteadro, 26 faces, 8 triângulos e 18 quadrados. Icosaedro truncado ou bola de futebol tem 32 faces, 12 pentágonos e 20 hexágonos. Cubo truncado, 14 faces, 8 triângulos e 6 octógonos. Cubo snub, 38 faces, 32 triângulos e 6 quadrados. Icosído decaedro truncado, 62 faces, 30 quadrados, 20 hexágonos e 12 decágonos. Cuboquitaedro truncado, 26 faces, 12 quadrados, 8 hexágonos e 6 octógonos. Tetraedro truncado, 8 faces, 4 triângulos, 4 hexágonos. Algumas obras matemáticas sobreviventes. As obras de Arquimedes foram escritas em grego dórico. As obras escritas de Arquimedes não foram conservadas tão bem quanto as de Euclides, e sabe-se da existência de 7 de seus tratados, apenas através de referências feitas a eles por outros autores. Papos de Alexandria menciona sobre a construção de esferas e outro trabalho sobre políedros, ver Políedros de Arquimedes, ao passo que Theon de Alexandria cita uma observação sobre a refração proveniente do agora perdido Catóprica. Durante sua vida, Arquimedes tornou seu trabalho conhecido através de correspondências mantidas com matemáticos de Alexandria. Os escritos de Arquimedes foram coletados pelo arquiteto bizantino Isodoro de Mileto. Sobre o equilíbrio dos planos, 2 volumes. No primeiro livro constam 7 postulados e 15 proposições,
Já no segundo livro, constam 10 proposições. Neste trabalho, Arquimedes explica a lei da alavanca, afirmando: as magnitudes estão em equilíbrio à distância inversamente proporcionais aos seus pesos. Arquimedes usa os princípios derivados para calcular as áreas e os centros de gravidade de várias figuras geométricas, incluindo triângulos, paralelogramos e parábolas. Sobre as medidas do círculo. Trata-se de uma obra curta que consiste de apenas 3 proposições. Está escrita na forma de uma correspondência com Dositeu de Pelúzio. O método de retificação da circunferência é uma aplicação direta da segunda proposição, na qual o diâmetro é dividido em 7 partes iguais, e o comprimento da circunferência é aproximadamente igual a 22 dessas partes. Sobre as espirais. Neste trabalho, constam 28 proposições. Também é destinado a Dositeu. O tratado define o que atualmente chama-se espiral de Arquimedes. É o conjunto dos pontos correspondente às posições de um ponto que se move a velocidade constante sobre uma reta que gira a velocidade angular constante sobre um ponto de origem fixo, equivalente em coordenadas polares. Sobre a esfera e o cilindro, 2 volumes. Neste tratado, endereçado a Dositeu, Arquimedes obtém o resultado pelo qual ele mais se orgulhava, nomeadamente a relação entre uma esfera e um cilindro, circunscrito da mesma altura e diâmetro. A esfera tem um volume que é 2/3 do volume do cilindro circunscrito. De forma similar, a esfera tem uma área que é 2/3 da área do cilindro circunscrito, incluindo as bases. A pedido do próprio Arquimedes, foram colocadas sobre sua tumba esculturas dessas duas figuras geométricas. Sobre conoides e esferoides. Neste trabalho, destinado a Dositeu, constam 32 proposições. Nesse tratado, Arquimedes calcula as áreas e volumes das seções de cônes, esferas e paraboloides. A quadratura da parábola. Neste trabalho, destinado a Dositeu, constam 24 proposições. Arquimedes morreu em cerca de 212 a.C., durante a Segunda Guerra Púnica, quando forças romanas sob o comando do general Marco Cláudio Marcelo capturaram a cidade de Siracusa após um cerco de 2 anos. Existem diversas versões sobre sua morte. De acordo com o relato dado por Plutarco, Arquimedes estava contemplando um diagrama matemático quando a cidade foi capturada. Um soldado romano ordenou que ele fosse conhecer Marcelo, mas ele se recusou, dizendo que ele tinha que terminar de trabalhar no problema. O soldado ficou furioso com isso e matou Arquimedes com sua espada. Plutarco também oferece um relato menos conhecido da morte de Arquimedes, que sugere que ele pode ter sido morto enquanto tentava se render a um soldado romano. De acordo com essa história, Arquimedes estava carregando instrumentos matemáticos e foi morto porque o soldado pensou que fossem itens valiosos. Marcelo teria ficado irritado com a morte de Arquimedes, visto que o considerava uma posse científica valiosa, e tinha ordenado que ele não fosse ferido.